Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema, essa reflexão que é muito importante para nós. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento, para que o Senhor possa nos abençoar com o seu Espírito Santo e na meditação da sua palavra. Poderoso, glorioso, bendito e inabalável Deus. Mais um momento nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza e que o quanto nós somos necessitados de Ti. O que seria de nós, Senhor, se não fora a direção do Teu Espírito Santo? O que seria de nós se não fosse a Tua palavra? Nós somos completamente dependentes de Ti. E que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através da exposição da Tua palavra, desta reflexão. E que o Teu nome possa ser glorificado, pois nós oramos colocando nossa vida e a nossa mente diante do Teu altar, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, nós queremos falar aqui de um assunto muito urgente, de um assunto muito importante. Importante para mim, importante para você, importante para a Igreja de Cristo. O título nós colocamos aqui, que é: procure uma igreja bíblica que saiba o que é corpo. A urgência do momento nos exige isso. Quando nós falamos aqui de procurar uma igreja bíblica, nós estamos falando de um caso, de uma urgência. Nós não estamos dizendo que os irmãos não estão em uma igreja bíblica. Esse tema é um tema geral, né? Concernente aonde você está. Como você está se sentindo no ambiente que você está. E se é que você está em algum ambiente. Porque há muitas pessoas nesta hora que não estão frequentando uma igreja. Há muitas pessoas que estão decepcionadas, entristecidas, sequeladas, magoadas, porque alguns foram machucados, alguns passaram por momentos difíceis, frequentando algumas denominações. Todavia, nós não podemos deixar de viver o corpo de Cristo. Isso é muito importante. O Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja. A cabeça, o corpo não vive sem a cabeça. Se tirar a cabeça, acabou o corpo. Então o comando do corpo é o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou, e ele deu a missão aos apóstolos ali, então a igreja, o corpo de Cristo começou a ter forma através das experiências, através das doutrinas que foram consolidando a igreja dia após dia, através dos apóstolos, não somente o apóstolo Paulo. Ele foi o principal, que mais tem conteúdo bíblico. O apóstolo Paulo sozinho é quase pelo conteúdo do Novo Testamento inteiro. Mas não foi só ele. Teve o apóstolo João, teve o apóstolo Pedro, teve Tiago, dentre outros. Então a igreja de Deus, ela foi formada como um corpo. E nós precisamos entender que nós somos parte desse corpo. E nós não podemos estar isolados. Então, entra aqui o título que nós falamos aqui. Procure uma igreja bíblica que saiba, que entenda, na sua complexidade, o que significa realmente, biblicamente, à luz das Escrituras, o que é corpo. Igreja, corpo de Cristo. Quando nós lemos aqui, o apóstolo Paulo faz essa analogia da igreja, a unidade da igreja com o corpo de Cristo.
foi uma coisa extraordinária para que nós possamos entender. Então, eu quero dizer aos irmãos uma coisa. Veja só, o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento onde nós não podemos esconder dos irmãos, apesar dos irmãos estarem cientes diante das notícias globalizadas de hoje, diante da notícia que hoje tramita na velocidade da luz, as coisas acontecem e as pessoas ficam sabendo de forma simultânea em todas as partes do planeta. Então nós sabemos o ambiente que o mundo se encontra hoje. E não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. E qual é o ambiente que o mundo se encontra hoje? O mundo se encontra em crise. Nós não queremos trazer uma palavra de pessimismo aqui, porque o momento que nós estamos vivendo é profético, é bíblico. Em Mateus 24 está tudo descrito lá. O momento que nós estamos vivendo. Então nós estamos passando um momento de crise econômica. Nós estamos passando um momento de crise social. Estamos passando um momento de crise na natureza. De crise no ambiente da saúde. Então, diante dessa crise, aonde você deve estar com seu esposo? Onde você deve estar com a sua esposa? Onde você deve estar, se você for solteiro, onde você deve estar? Onde você deve estar com seu filho? Eu vou ficar dentro de casa. Não é isso que o Senhor nos ensinou. Nós devemos viver corpo. Um membro isolado do corpo, ele morre. Ele morre. Ele não tem ajuda de ninguém. E o pior erro do ser humano no momento em que nós estamos vivendo é ele se achar autossuficiente. Ele achar que ele sozinho resolve as coisas, que ele sozinho pode viver. Olha, você pode viver sozinho, tudo bem, em questões que eu vou te dizer aqui, em questões sociais. Você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom poder aquisitivo e pode viver a sua vida. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Quando eu estou falando de igreja, corpo de Cristo, eu estou relacionando aqui a questão espiritual. O apóstolo Paulo que estava dizendo concernente à questão espiritual. O apóstolo Paulo aqui não estava falando em ter apartamento, carro importado, nada disso. O apóstolo Paulo aqui, ele estava se referindo a ir morar no céu. Ao homem não ir ser condenado e viver a vida eterna dele no inferno, mas o homem ir para a eternidade. E para o homem conseguir ir para a eternidade, e ele manter a sua fé, ele precisa participar do corpo, que é no corpo que tem a manutenção da sua fé. O homem não pode viver isolado da igreja. Esse é um primeiro aspecto que eu queria colocar aqui. Agora, quando nós falamos, olha, então eu preciso viver em uma igreja que é bíblica. A igreja que guarda as sãs doutrinas. A igreja que vive a doutrina dos apóstolos. Uma igreja que vive a verdade. Nós vamos dizer aqui, nós não temos como dizer todos os pontos de uma igreja bíblica, mas nós vamos dizer a respeito do entendimento daquilo que é corpo. E para isso nós vamos recorrer à própria Escritura. Antes de recorrer à própria Escritura, eu quero deixar aos irmãos aqui uma reflexão. Vejam só. Muitas das vezes, eu não sei se é por causa de preguiça de ler a Bíblia, eu não sei se é por algum outro fator, eu não sei se é porque muitos cresceram alienados a somente ouvir, né, ou acreditar em pregadores e pessoas. Mas há muitas pessoas que são levadas, né, pelos ventos de ideologias e de pensamentos, e ela não busca na Bíblia saber se aquilo realmente é fato, se é realmente verdade, se condiz com as Escrituras, ou se é uma fábula, se é um conto, se é uma utopia, se é uma conjectura de alguém, se alguém enxertou algo que ele pensa, algo que ele acha, algo que partiu da sua ideia, algo que partiu de uma palavra de alguém. Veja só, nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos ser como os crentes bereanos, nós precisamos conferir tudo na palavra. Se você não aprendeu a fazer isso, aprenda o mais rápido possível. Tudo que você ouvir com respeito à palavra de Deus, você precisa conferir na palavra. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de grande
de grandes ventos de doutrinas. Nós estamos vivendo a época, o momento de falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos cristos, falsos pastores. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Nós somos a última igreja e não vai haver outra igreja após essa. Nós somos a última, não vai ter outra geração de igreja. Jesus vai voltar em breve. Então nós precisamos saber, ouvir e analisar na Escritura se aquilo que você está ouvindo é verdade ou se não é verdade. Alguns são enganados porque parece que tem preguiça de fazer isso, de conferir na palavra de Deus se é verdade ou não. E prefere ir com a multidão, seguir a fila, né? Como dizem, seguir a fila. E a palavra de Deus, querido, não é assim. Não pode ser assim, porque o que está em xeque é a sua salvação, é a salvação do seu esposo, é a salvação da sua esposa, do seu filho, da sua filha, é a sua família, é a sua alma, é o destino da sua alma, é a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus. E por isso você precisa estar vivendo em uma igreja bíblica, no momento em que nós estamos vivendo. Vejam só, quando nós falamos aqui de igreja bíblica, vamos aqui então para 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo ele fala com respeito ao corpo de Cristo. Quando nós falamos de corpo de Cristo, nós falamos de unidade, de viver em unidade, de viver em união. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Primeiro eu quero falar desse todos temos bebido em um Espírito. Vejam só, queridos, o que nos une como igreja é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Corpo de Cristo é o corpo invisível de Deus. Nós temos irmãos aqui no Brasil, cheios do Espírito Santo, que são nossos irmãos. Nós temos irmãos que estão lá na China, que estão lá no Japão, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, na França, no Cazaquistão, no Uzbequistão, em Portugal, seja onde for. Esse irmão ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele é igreja, corpo de Cristo, mesmo sem eu conhecer e mesmo sem você conhecer. Veja, a Bíblia não vai mudar por causa de alguém que se diz ser presidente de uma igreja, de uma instituição. A Bíblia não vai mudar, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então, o que nos dá unidade e nos faz ser corpo é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele opera na Assembleia de Deus, o Espírito Santo opera na Deus é Amor, o Espírito Santo opera na Batista e em várias outras denominações, e todos nós somos corpo de Cristo. Todos nós somos corpo de Cristo. Aí alguns dizem assim, mas isso aí é ecumenismo. Olha, não confunda ecumenismo com o corpo de Cristo. Leia a palavra de Deus. Ecumenismo é quando você tem um ajuntamento de todas as religiões. Você pega muçulmanos, você pega espíritas, você pega católicos, você pega budistas e junta todo mundo. Agora nós todos nós fazemos parte, né? Tudo é amor. Então isso é ecumenismo. Não estou falando de ecumenismo, estou falando de igreja corpo de Cristo. Querido, a igreja de corpo de Cristo é uma igreja que vai além das fronteiras. Além das fronteiras denominacionais, organizacionais, administrativa. A igreja corpo de Cristo ela vai além disso. A igreja de corpo de Cristo é a igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, independente da placa ou do rótulo da igreja ou da região geográfica que o homem se encontra, se no Brasil ou no exterior ou qualquer outra parte do mundo. Isso que nos torna corpo de Cristo.
Quem faz parte do corpo de Cristo não tem um sentimento exclusivista. O sentimento exclusivista não faz parte daquele que faz parte do corpo de Cristo. O que é um pensamento exclusivista? Ah, só eu, só a minha denominação, só onde estou faz parte. É uma igreja que é corpo, que anda na revelação, a outra não, porque não. Queridos, você não tem amor com o seu próximo? Você não tem amor com os batistas, com os presbiterianos, com os assembleianos? Só a sua denominação vai para o céu e os outros vão todos para o inferno? Como é que pode ser isso? Que Bíblia é essa? Aonde que o Espírito Santo escolheu um povo aqui restrito? Não tem isso. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus homem. Meus irmãos, nós temos um corpo, que é a igreja invisível, que nos une ao Espírito Santo, e nós temos um cabeça que governa esse corpo, essa igreja, que não tem placa e não tem rótulo. E o cabeça é Jesus Cristo, não é um dono, não é um presidente, não é alguém eclesiástico, alguém com poder econômico, não, é Jesus Cristo. E ninguém toma o lugar do cabeça, que é Jesus Cristo. Ele não cede o seu lugar. Glória a Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então, eu não tenho como entrar aqui em vários aspectos de uma igreja bíblica, mas eu estou dizendo de um aspecto muito importante. Uma igreja bíblica é uma igreja que entende o que é corpo de Cristo, vida em unidade. Eu vou avançar um pouco mais com os irmãos. Vejam só. No verso 23, do mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Igual cuidado um dos outros. Uma igreja bíblica é uma igreja que cuida um dos outros. Não importa se entrou uma pessoa com depressão, não importa se entrou uma pessoa aleijada, não importa se entrou uma pessoa com uma deficiência, não importa se entrou uma pessoa precisando de uma cesta básica, não importa se entrou uma pessoa mal vestida ou precisando de um remédio. A igreja precisa acolher, a igreja precisa cuidar um dos outros. Se a igreja não for para cuidar um dos outros, fecha a igreja. Para que serve a igreja? Corpo de Cristo. E um detalhe que a palavra disse: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Há muitos lugares que não dão oportunidade, não ajuda, né? Aquele idoso, aquela pessoa humilde, né? Que fica sempre no banco, nunca chama ela para nada. Isso não é corpo. Corpo todos participam. O jovem, a criança, o idoso, todos precisam participar, porque todos são importantes. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Todos são específicos para Deus. Na igreja, corpo de Cristo, todo mundo tem a sua intimidade com Deus. Todos são importantes para Deus, independente da sua função, do que Ele faz. Todos, Deus olha da mesma forma. Todos são iguais diante de Deus. Se há um julgo desigual, injustiça dentro dessa denominação, então essa denominação, ela não é uma denominação bíblica. Queridos, por causa do tempo eu não vou conseguir mais avançar.
A igreja bíblica é uma igreja que perdoa. Uma igreja bíblica é uma igreja que ama. Uma igreja bíblica é uma igreja que fala a verdade, que prega sobre o pecado, que confronta o pecado, que fala sobre a doutrina do inferno, que o inferno existe. É uma que fala sobre prostituição, que fala sobre o adultério. É uma igreja que corrige sim, que disciplina sim, precisa disciplinar, mas a disciplina tem tempo para começar e tem tempo para acabar. Não é injustiça pisando nas pessoas. Uma verdade, nós não podemos viver fora da igreja do corpo de Cristo. Se você entende que onde você está não condiz com o corpo de Cristo, querido, procure uma igreja bíblica. A sua salvação depende disso. Seu esposo, seus filhos, o que está em xeque é a sua salvação. Nós estamos vivendo um ambiente espiritual, os ataques, os apelos do pecado bate a nossa porta o tempo inteiro. E você precisa estar blindado com uma igreja que pregue a verdade, doa quem doer, custe o que custar, mas que ela está apegada à palavra de Deus e sendo dirigida pelo Espírito Santo e respeitando o corpo de Cristo, que não é exclusividade de nenhuma denominação, e sim faz parte de todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo em toda a face da terra. Amém? Esse é o recado, essa era a reflexão para hoje. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Eu quero desejar aos irmãos uma noite maravilhosa e a paz do Senhor Jesus. Antes de nós terminarmos, nós vamos aqui orar ao Senhor Jesus. Nós vamos pedir a Deus, se você precisa de uma direção, ou se você está em um lugar em que você está se sentindo mal, não está se sentindo bem, por algum motivo, por erros. Nós não estamos falando aqui, queridos, de igrejas que são 100% sem problemas. Toda igreja ela vai ter suas dificuldades. Por quê? Porque são pessoas. Porque eu estou lá. Porque você está lá. E outras pessoas estão lá. São gente, são pessoas. E nós somos seres psicológicos, sociológicos, biológicos. Nós somos pecadores. Pecadores. Então uma igreja perfeita é só quando nós estivermos na eternidade. Mas nós devemos estar vivendo em uma igreja bíblica. Nós somos pecadores, mas a igreja ela tem que ser bíblica. Ela tem que buscar a verdade e confrontar o pecado, seja o que for. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Grandioso Deus, oh meu Deus, oh meu Pai, eis-nos aqui mais um momento, pedindo ao Senhor a condução, a direção do Teu Espírito Santo. Não nos permita, Senhor, sermos envolvidos por palavras de pessoas, por palavras enganosas, por pessoas eloquentes, por doutrinas de homens, por ideologias, por filosofias e até mesmo doutrinas de demônios. Que o Senhor venha afastar de nós tudo isso. E o Teu Espírito Santo venha nos dirigir. E todo aquele que deseja buscar uma vida cristã pautada na Tua palavra e nos Teus preceitos, seja onde ele estiver, o Senhor venha dirigi-lo, Senhor, e colocá-lo na vereda da justiça. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, a cada um dos nossos irmãos, pois nós cremos na Tua direção, na direção do Teu Espírito, pois nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar e estamos dispostos a servir a Ti, conforme lhe aprouver e
conforme lhe agradar. Nada temos em nós, Senhor, que sirva para ti. Somos insignificantes demais. E por isso dependemos de ti. Nos ensina a viver o corpo de Cristo. Nos ensina, Senhor, a viver a tua palavra, a ter uma vida bíblica, a sermos uma família bíblica, a sermos uma esposa bíblica, um esposo bíblico, um filho bíblico, para que o teu nome seja glorificado, pois nós oramos em nome de Jesus. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e a chama do avivamento do Espírito Santo seja com todos os irmãos em toda a face da terra, hoje até a volta em glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quem crê diga amém.